Então, boa noite, gente. Estamos aqui em mais um encontro do Plano Municipal da Mata Atlântica. Aqui em Cunha, esse plano ele ganha uma nova dimensão, que é o Plano de Mata Atlântica e Cerrado. Cunha, apesar de não estar no mapa de Cerrado, a gente que está nas andanças aí do território, a gente percebe, né, o Cerrado em Cunha, e esse plano já vem, né, reconhecendo que o Cerrado existe na nossa cidade. E é uma das demandas que a gente tem para esse plano, né? Mapear esse cerrado e conhecer. E eu queria apresentar aqui para vocês quem integra essa iniciativa. Elaborar o plano é uma necessidade de todos os municípios que estão dentro do bioma da Mata Atlântica, é uma lei federal. Então, a Prefeitura de Cunha é a grande parte interessada da elaboração desse plano, mas esse plano ele só acontece, só é viabilizado porque hoje, dentro do nosso município, a gente tem um Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico que vem acompanhando toda a execução desse processo, da elaboração desse plano. E a Serra Cima e a Marimar estão contratadas para fazer todo o desenvolvimento técnico desse plano. A Mariana, como ela já se apresentou, ela tem uma experiência muito grande em elaboração de planos no Brasil todo, em toda a Mata Atlântica, então ela está nos apoiando totalmente na metodologia, na concepção do documento, né, em todas as fases necessárias, e a Serra Cima está responsável por essa agitação territorial, por essa mobilização e para a gente dar essa contextualização, né? Como a Mariana não mora em Cunha, a gente está aqui para mostrar para ela e para todo mundo o que Cunha é, como é a nossa Mata Atlântica, e demonstrar principalmente os gargalos, os desafios que a gente tem, como que a gente pode solucionar esses problemas. Essa iniciativa tem o patrocínio da Comunitas, que é uma ONG que vem apoiando também o desenvolvimento do nosso município, e a qual a gente agradece muito essa parceria que está viabilizando a elaboração desse plano. E hoje a gente vai falar sobre as boas práticas para conservação e restauração. Esse plano ele é fundamentalmente um rol de ações que a gente deve cumprir, né? Mas como que a gente inspira para chegar nesse rol de ações, né? Então a ideia é que hoje a gente saia daqui inspirados, a gente consiga visualizar algumas ações que já acontecem na nossa cidade, para a gente poder contribuir, de fato, com a elaboração desse plano. Eu não me apresentei antes, meu nome é Jéssica, eu participo da equipe técnica da Serra Cima e venho contribuindo aí junto com o Danilo, com a Mariana, com a Aline, com a Gi, com o Isayan, que chegou agora, né, na condução desse plano em Cunha. E aí, o que a gente programou agora para esse nosso comecinho de noite, é a gente falar um pouco, né, brevemente, de onde está o plano, em que ponto que ele está, e aí a gente falar também sobre essas boas práticas, e no final vocês podem... acho que essa guilhotina está atrapalhando, né? Vou fazer um gerenciamento aqui, pessoal. Só um pouquinho. Para a gente não ficar... Pronto, resolvido. E aí, no final, a gente, né, vocês vão ter espaço para contribuir, ampliar esse rol de boas práticas que a gente está mostrando, e a ideia é que a gente encerre ali por volta das 7h30, para ninguém ficar cansado, porque já é fim de dia, né? Então, contextualizando vocês aqui, o Plano Municipal da Mata Atlântica e Cerrado, ele vai nos ajudar nessa orientação dessas ações de conservação e restauração que Cunha precisa desenvolver para proteger sua biodiversidade. E como que ele vai fazer isso? Ele vai definir prioridades. A gente sabe que são muitas coisas que a gente precisa fazer, mas a ideia é que esse plano tenha as prioridades para os próximos 4 anos, pelo menos, e o que a gente deve cumprir. E vai incluir também, né, além das ações para a conservação e restauração da Mata Atlântica e seu uso sustentável, a gente também vai contar com uma lente climática. Então, a gente já fez oficinas, vou mostrar algumas fotos para vocês, onde a Mariana nos ajudou a olhar também as questões climáticas que estão acontecendo no nosso município, como nós estamos percebendo isso dentro da nossa cidade, e a gente também pode estabelecer ações
que favoreçam essa nossa resiliência diante das mudanças climáticas, né? E esse plano, ele é participativo, ele é construído a partir da visão de todos, então todos vocês estão convidados, né, para contribuir. Vou mostrar para vocês a trajetória que a gente já percorreu, mas a Serra Acima está sempre de braços abertos e portas abertas. Quem não conhece nosso escritório, a gente tem um escritório ali no Morro do Filinto, na zona urbana de Cunha. Então, todos os dias, de segunda a sexta, das 9 às 5, a equipe está lá. Então, quem quiser conhecer também e saber mais sobre o plano, é só agendar um horário, alguém da equipe para um pouquinho para poder fazer esse atendimento, explicar um pouquinho mais do que está acontecendo e como que vocês podem contribuir nesse documento que é tão importante para a gente, tá? E por que que a gente tem que fazer esse plano, né? Assim, então, isso é necessário porque a Mata Atlântica está ameaçada, de tudo que a gente tinha de Mata Atlântica no nosso país, sobrou só um pedacinho, né? Importante que a gente estabeleça essas ações para conservar. É um bioma prioritário, porque 70% da população brasileira está sediada, está morando, está residindo dentro da Mata Atlântica, e bebe água e usa do serviço de polinização e de regulação climática que a Mata Atlântica nos oferece, e 80% da economia brasileira também está dentro desse bioma, né? Então, é muito importante que a gente conserve, só pela sua beleza e sua importância. A Mata Atlântica tem aí um reconhecimento global como um refúgio da biodiversidade do planeta. É muita diversidade que a gente tem, né, como privilégio de residir, ter como nossos vizinhos esses bichos, esses plantas, esses fungos, essas bactérias, e também, mas ao mesmo tempo ela nos sustenta, né, ela provê nossa água, ela provê nosso clima, então por isso que é muito importante a gente fazer. E além de questões ecológicas, a gente também tem questões normativas que estabelecem que todo município que está dentro da Mata Atlântica precisa elaborar esse plano. Mas o que é esse plano, né? Esse plano, ele tem que ter, no mínimo, né, um diagnóstico da vegetação. Então, isso está sendo feito, Mariana e Danilo trabalham nessa documentação de entender como que está a situação da vegetação de Cunha, numa escala ainda alta, né, da ideia é que cada dia mais a gente consiga elaborar projetos para entender mais, mas a princípio a gente já vai ter esse diagnóstico. A gente também indica nesse plano vetores, né, do desmatamento, da degradação, por que essa Mata Atlântica não está intacta e não está do tamanho que ela deveria estar. Então, a gente fez uma oficina de orientação estratégica prévia, onde a população teve a oportunidade de indicar esses vetores, que nós, como técnicos, ainda talvez não estamos percebendo. Então, isso já foi coletado. E a gente também fez uma oficina com a definição de áreas prioritárias para conservação, onde a gente pegou o mapa do município, a gente dividiu em bacias hidrográficas e a gente veio trazendo ações, né, que promovem a conservação e a recuperação de cada pedacinho de Cunha. Esse plano, ele também tem que conter, né, além dessas áreas prioritárias, esse diagnóstico, ele tem que ter as metas, né, um plano é para chegar em algum lugar. Então, nesse plano, a ideia é que a gente tenha essas metas e essas diretrizes alinhadas, né, o que a legislação nos orienta, e diretrizes para a gestão sustentável do território, né, então, uso e ocupação do solo também. Então, o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que se organizar em Cunha para que a gente consiga conservar todo esse patrimônio da biodiversidade que nos foi presenteado e também é nosso dever civil, né, de resguardá-lo. Então, é isso o que o plano tem, né? Então, ele é uma parte que ele é diagnóstico e uma parte que é uma ação. E a gente está aqui nesse processo. Então, a gente vem construindo esse processo desde o dia 29 de setembro de 2025, do ano passado. Então, a gente fez a formação de um grupo de trabalho dentro do Conselho de Meio Ambiente de Cunha, que vem acompanhando toda essa nossa trajetória. A gente fez a oficina de orientação estratégica prévia com esse grupo de trabalho que nos orientou os vetores de pressão, os sonhos que tem junto com a Mata Atlântica, e aqui deriva um pouco esse trabalho e orienta. A gente construiu um plano de trabalho que foi aprovado também com esse GT, e toda essa é a fase de preparação, né, como se fosse o lançamento do plano.
E aí depois a gente vai para a elaboração de fato. A gente lançou uma pesquisa de percepção ambiental em Cunha, a gente teve 61 respondentes que contribuíram, né, com esse diagnóstico que está consolidado já, a Mariana já trabalhou em cima disso, e agora o Danilo e a Mariana estão debruçados sobre o diagnóstico para que a gente tenha mapas sobre o nosso município. O Danilo vem trabalhando nos mapas, a gente tem novos mapas aí para a gente reconhecer nosso território. A gente já trabalhou na definição de objetivos. Aproveitando só o gancho, só para avisar que eu tenho um sítio há 20 anos e todo dia, né, eu anoto os passarinhos que aparecem lá. E eu tenho uma lista bem grande, se eu puder compartilhar com vocês para esse mapeamento. Excelente, Janice, a gente vai agradecer muito, pode encaminhar, no final eu vou deixar o e-mail da Serra Acima, o nosso telefone e o WhatsApp também, todos esses diagnósticos, né, que a gente chama de ciência cidadã, pessoas que observam e monitoram a biodiversidade, sempre contribuem, viu? Obrigada. Eu só vou pedir para a gente deixar as contribuições mais para o final, porque senão a gente não vai conseguir cumprir nosso horário, tá bom? Mas podem ir colocando ali no chat que a Mariana, a Giovana, o Danilo vão apoiando vocês. E aí a gente está nessa fase da elaboração, né, definição dos objetivos específicos, a definição das áreas e ações prioritárias, e aí com a finalização a gente vai para aprovação no Conselho, o Conselho é quem aprova esse documento, né, e aí depois a gente envia para a Câmara vai apreciar esse documento, fazer a aprovação para ele virar lei municipal ou não, e aí ele passando a ser um documento aceito pelo Conselho, aceito pela Câmara de Vereadores, a gente já pode, e na verdade desde já, conhecendo as demandas, a gente já pode começar a implementação, como várias boas práticas que eu vou demonstrar aqui para vocês, já fazem implementação e enfrentam os desafios que a gente tem, né? E o ideal é que a gente sempre faça um monitoramento e avaliação dessas metas que a gente estabeleça, e a gente vá replanejando, né, e estabelecendo novas metas para a nossa gestão ambiental dentro do município. E todo esse processo é participativo, quem quiser participar é só participar, né, dessas oficinas, desses espaços de diálogo, e também do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que possui reuniões ordinárias mensais, que todas são abertas a público também, né. E essas fases têm data para acontecer, então em outubro a gente encerrou a preparação, agora em abril a gente encerra essa fase de elaboração, em maio a gente vai aprovar, e a ideia é que essa implementação aconteça de 2026, esse ano a gente já pode ir começando, e em 2030 a gente faça um replanejamento, né? Isso não quer dizer que o plano vai ter ações só até 2030, mas em 2030 obrigatoriamente a gente deve fazer uma revisão e falar, chegamos nisso, não chegamos nisso, por que chegamos nisso, né? Por que não alcançamos aquilo? Vamos repensar como que a gente pode fazer essa ação? Então a ideia é que a gente consiga fazer isso, né? Nos próximos 4 anos a gente faça uma revisão desse plano também, tá? Então, aqui alguns registros das oficinas realizadas, aqui foi o lançamento do GT, do grupo de trabalho, oficina de orientação estratégica prévia, oficina para elaboração de ações prioritárias e priorização de áreas, e aqui uma oficina de boas práticas que nós realizamos na Ampras, mas foi um dia de muita chuva, então a gente resolveu fazer também ela em formato online para poder ampliar a participação de vocês. Então convido vocês para também participarem da segunda parte da oficina de boas práticas que acontece na próxima quarta-feira, 6h30, onde o Danilo vai trocar com a gente, né, toda a experiência que ele vem tendo como técnico de restauração florestal da Serra Acima, de como ele vem com a equipe de campo fazendo a restauração florestal em Cunha e vai nos dar todas as dicas de como restaurar uma área. Então, estão todos convidados. E a ideia é que agora a gente comece aqui, né, a falar das boas práticas em si. E aí, assim, voltando ao conceito do plano, né? Então, o plano, ele é um diagnóstico para dizer como que está a Mata Atlântica de Cunha e um plano de ação, que é isso que é construído participativamente. E esse plano de ação, ele é organizado em 4 eixos, né, que estão aqui. Então, ele vai reunir ações de conservação, restauração, uso sustentável e governança.
Então, todas as ações que a gente listar, que a gente deseja fazer, que a gente acha que é importante a gente fazer para restaurar e conservar a Mata Atlântica de Cunha, elas vão ter que ser encaixadas em um desses 4 eixos. Às vezes a gente olha uma ação e parece que ela encaixa em todos, mas a gente vai ter que escolher uma, né? Qual é mais a carinha dela ali, para a gente poder organizar esse documento. E a ideia da gente trazer as boas práticas é como se fossem dicas, né, de possíveis ações e soluções para que a gente liste no nosso plano de ação. Então, Cunha não é um território apático, é um território vivo, é um território que tem ações de pessoas, de organizações que estão, né, alterando a realidade para restaurar e conservar a Mata Atlântica e o Cerrado de Cunha, e a ideia é a gente mostrar isso para vocês, para a gente poder ficar inspirados aí para ampliar, engordar nosso plano de ação. Mas o que são boas práticas, né? E o que são boas práticas de conservação? Quando a gente fala de biodiversidade, é muito importante a gente pensar nas unidades de conservação, que são os nossos refúgios, são as nossas reservas, nossos parques, né? O que no Brasil tem uma lei, né, que dá do Sistema Brasileiro de Unidades de Conservação, que é uma área que ela fica protegida, tem diferentes tipos de unidade de conservação, para a gente evitar atividades predatórias ali dentro, né? Então, ela fica quase como que uma área intocada ou com uso restrito, somente algumas ações são permitidas ali, porque, de fato, é o lugar onde a gente conserva, onde a gente guarda a nossa biodiversidade, como se fosse o nosso refúgio genético, em um momento que a gente precisar de uma fonte genética para poder restaurar outra área, a gente tem ali uma reserva de biodiversidade. Então, uma boa prática de conservação é a gente criar unidades de conservação e gerir unidades de conservação também as existentes, né? Não adianta só criar se a gente não zela por elas. Estabelecer corredores ecológicos, a gente precisa com que florestinhas, pedacinhos de mato em Cunha se conectem, porque eles ficam muito frágeis quando eles ficam isolados. Então, se a gente faz um corredor de árvores, uma linha de árvores, conecta esses fragmentos, eles ficam fortalecidos. Então, essa é uma boa prática de conservação também, a gente tentar estabelecer o que a gente chama de corredores ecológicos, onde os passarinhos vão conseguir voar com segurança, a onça vai fazer o seu caminhar protegido, né? Tudo vai acontecer com mais fluidez se a gente consegue conectar esses fragmentos. É importante também a gente cuidar da fauna. Cunha está com muito atropelamento, vocês sabem disso, a gente, infelizmente, ainda tem o hábito de algumas pessoas que fazem caça de animais silvestres, então é importante também a gente ter esses programas de monitoramento da fauna, reintrodução de fauna, né, para a gente sempre estar repondo esses animais que a gente perde, tentar fiscalizar a caça, reduzir a velocidade das estradas para diminuir esses atropelamentos, instalar aquelas passagens de fauna. Quem desce para Paraty vê aqueles pontes, assim, né, de ferro que fazem a conexão, né, para os animais não terem que andar na pista. Então, essa é uma boa prática. E não utilizar espécies vegetais com comportamento invasor. Espécies animais também, mas é mais raro a gente utilizar, né? Mas, por exemplo, espécies como a leucena, o margaridão, que é aquela margarida amarela, grande, que a gente vê na beira da estrada, já cada dia tem mais em Cunha. A braquiária, que é a nossa forragem, né, de pasto mais comum em Cunha, também é uma espécie invasora, inibe, né, a restauração dos fragmentos, então a gente também tem que tomar cuidado quando a gente traz um vegetal para a nossa área, porque ela pode estar ameaçando a conservação dos nossos fragmentos. E aí, indo para o nosso outro eixo, boas práticas de restauração, né, a gente precisa pensar em como realizar, né, o plantio de espécies nativas. Infelizmente, a gente perdeu muitos fragmentos, né, a gente precisa recompor, tem lugares que queimam, como a nossa colega Patrícia aí trouxe, a gente precisa restaurar, então a gente precisa ir lá ativamente, e essa é a dica que o Danilo vai dar na semana que vem, né, como a gente faz isso na prática para recuperar essas áreas degradadas por meio do plantio de espécies, sistemas agroflorestais, enriquecer fragmentos que estão com poucas espécies, mas, né, podiam estar ali com mais biodiversidade,
proteger as nascentes dos rios, que é a nossa fonte de água, como que a gente faz isso, e também pensar na arborização urbana, né? Nossa cidade tem muita pouca árvore, é importante a gente sempre pensar a cidade também como um corredor ecológico, a cidade como um refúgio climático, nossa cidade está cada dia mais quente, então a gente também precisa ver a arborização urbana como uma prática de restauração para trazer biodiversidade e trazer regulação de clima também para o ambiente urbano. Boas práticas de uso sustentável, né? E aí é aquela coisa que o Daniel tem trabalhado nas escolas, com as crianças, a educação ambiental. É sempre importante a gente estabelecer práticas, tanto individuais quanto coletivas, que promovam a restauração da Mata Atlântica. Então, quando a gente apoia um pequeno produtor que ali na propriedade dele, ele tem uma agrofloresta, ele tem um plantio agroecológico sem uso de veneno, que ele tem adequação ambiental da propriedade, se a gente compra dele, a gente está favorecendo a restauração e a proteção da Mata Atlântica e da biodiversidade da nossa cidade, porque esse produtor, ele está ali cuidando dos polinizadores, né, está cuidando da água para a gente, que é um recurso muito importante. Nossa cidade tem uma aptidão para silvicultura, então a ideia é que a gente incentive também a silvicultura de nativas, que é a produção de madeira, né? Silvicultura é a produção de madeira que não seja baseada só no pinus e no eucalipto. A gente tem espécies da Mata Atlântica que são incríveis. Engloba, né, o incentivo ao ecoturismo. Nossa cidade tem essa vocação também para o ecoturismo. A gente tem lugares para fazer trilhas maravilhosos, cachoeiras, né? Esse é um turismo que não degrada, é um turismo que não está baseado em shopping, consumo. Essa é uma boa prática que a gente pode estabelecer. E a gente também, né, adotar o consumo consciente, né? A gente tentar procurar produtos que sejam mais sustentáveis, que falam, que não tenham tanto plástico, e desenvolver práticas agrícolas. Nosso território é um território muito agrícola, e que não prejudiquem a coletividade, né? Não prejudiquem o outro. A gente tem os rios nos conectam, as águas que fluem de uma propriedade para outra. É importante que o proprietário que está acima do outro não estabeleça práticas que possam degradar a produção do vizinho, né? Então, é importante que a gente também pense em práticas agrícolas que não prejudiquem a coletividade. Boas práticas de governança. Aqui a gente enaltece a educação ambiental, a ciência cidadã, como a Janice trouxe, né, que ela vem observando as aves. A gente tem jovens em Cunha que vêm observando a flora e registrando tudo isso. Então, ações como essa que valorizam, né, esse saber da comunidade, a gente não precisa ser biólogo, cientista, todo letrado para poder observar a natureza, registrá-la. Hoje tem um aplicativo maravilhoso que chama o iNaturalist, que a gente pode ir fazendo isso. A gente pensar aí ações, né, boas práticas de educação ambiental, de ciência cidadã, incentivar e apoiar a organização comunitária, qualquer grupo de pessoas organizadas, grupos de bairro, grupos de jovens, grupos de mulheres. É muito mais fácil a gente fazer uma educação ambiental para um grupo do que para pessoas que a gente tem que pescar, né, no território. Então, qualquer organização comunitária é sempre muito bem-vinda. Os conselhos de participação social, né, Conselho do Meio Ambiente, Conselho da Mulher, Conselho da Criança, Conselho da Alimentação Escolar, são conselhos muito importantes para a gente também fortalecer a participação social. E a ideia é que a gente, né, estabeleça boas práticas também para estabelecer uma estrutura de fiscalização. É muito importante a fiscalização, não existe gestão ambiental sem fiscalização no Brasil. Infelizmente, a gente precisa do poder de polícia, a gente precisa do poder das forças coercitivas, que a gente chama, para que as pessoas que não amam a natureza, não conseguem se educar para estabelecer um comportamento ambiental adequado, que elas sejam multadas e punidas pelos atos. E financiar programas, né? Gestão ambiental é tão importante quanto saúde, educação, escola. A gente precisa também que esses programas sejam financiados para que a gente tenha profissionais e equipamentos dedicados para que tudo isso aconteça, né? Então, tudo isso a gente põe em governança. E aí, aqui, a ideia é a gente trazer as boas práticas que já acontecem no nosso território, né?
A gente tem 2 unidades de conservação maravilhosas, que quem não conhece, recomendo que vá visitar. O Parque Estadual Serra do Mar, que é um refúgio do estado de São Paulo, um resquício que tem da Mata Atlântica. Então, é uma unidade de conservação de proteção integral, assim como o Parque Nacional da Serra da Bocaina. A gente está abraçado as 2 serras, né? As 2 estão protegidas por unidade de conservação que cobre em torno de 30% do nosso território. E essas unidades vêm promovendo aí programas de monitoramento de fauna, da biodiversidade, eles participam e incentivam a gestão ambiental. O Parque Nacional da Serra da Bocaina e o do Serra do Mar, eles têm brigadas que atuam no combate de incêndios, tanto dentro da unidade de conservação quanto na sua borda, e promovem aí o turismo, o ecoturismo, que é uma fonte de renda e uma ação muito importante também para o nosso município. Então, se a gente tivesse que encaixar, né, a unidade de conservação, elas em algum lugar no nosso plano de ação, ficaria ali no eixo da conservação, no eixo do uso sustentável e no eixo da governança também, né, porque vem aí apoiando a gestão participativa do território por meio das suas brigadas e de seus conselhos. Enaltecer também a Serra Cima, essa ONG que está aqui, né, ofertando esse espaço para a gente, que é uma organização da sociedade civil, não tem vínculo com nenhum poder público, nenhum órgão, né, de governo, e vem contribuindo com a restauração florestal e proteção de nascentes de cunha desde 2007, tem no seu currículo aí mais de 140 hectares em cunha restaurados, então por isso que Danilo vem trazer esse conhecimento para a gente, porque estamos desenvolvendo esse conhecimento para a gente, né? Vem incentivando também a produção agroecológica sem veneno, com adequação ambiental, como uma prática agrícola. Então, são diversas famílias que são e foram atendidas pelos programas da Serra Cima. Vem fazendo educação ambiental, valoriza a biodiversidade e está sempre em todos os conselhos aí que consegue participar, desde comitê de bacias até conselhos municipais, para tentar fortalecer a governança dentro desse território e vem contribuindo, então, com o Plano Municipal da Mata Atlântica. Então, se a gente tivesse que colocar uma ONG como a Serra Cima, né, em algum lugar, ela estaria ali no eixo da restauração, do uso sustentável e também da governança. E práticas como a Serra Cima vem fazendo são essenciais e espero que mais Serra Cimas e mais ações como a Serra Cima brotem aí no nosso território, que é imenso, e precisa de mais ações como o que a ONG vem desenvolvendo, né? Tem 2 escolas que vêm se destacando também na conservação da Mata Atlântica, a Escola Estadual da Barra, fica na zona de amortecimento do Parque Estadual Serra do Mar, é uma escola estadual com jovens que vem desenvolvendo projetos com araucária, os jovens estão desenvolvendo habilidades para fazer reprodução da araucária, valorização de todo esse saber tradicional que a gente tem, eles têm um viveiro lá para reprodução, também tem práticas de gestão de resíduos sólidos bem interessantes, e a Escola Estadual Geraldo Costa, que fica no distrito de Campos Novos, que há 10 anos, junto com o professor Marcos, vem desenvolvendo um viveiro junto com as crianças, então os jovens vão desenvolvendo a habilidade de produção de mudas, eles comercializam essas mudas para pagar a formatura deles, a viagem de fim de ano, e com isso eles vão desenvolvendo uma habilidade profissional, e por meio desse projeto da escola, mais de 10 nascentes já foram restauradas também ali na Geraldo Costa. Então, 2 escolas, devem ter mais escolas, isso que a gente quer conversar com vocês, outras escolas, outras boas práticas que vocês reconhecem no nosso território, que vem fazendo a diferença e formando pessoas que vão ser adultos e cidadãos incríveis que a gente precisa para esse tempo, né, de enfrentamento das mudanças climáticas e desafio de conservação da nossa biodiversidade também. Destacar um negócio, né, um empreendimento, o Viveiro Nativa, que muitas pessoas conhecem como o Viveiro de Seu Vicente. O Viveiro de Seu Vicente, ele é um grande fornecedor de mudas florestais. O Danilo vai contar um pouco mais sobre isso para a gente, mas sempre quando a gente trabalha com grandes projetos, a gente trabalha com encomendas, mas quando vocês estão precisando de mudas, é sempre lá que a gente vai. Então, seu Vicente ali, o Paulo, que é o proprietário do empreendimento, ele está gerando emprego, garante com que os projetos de restauração aconteçam, garante com que os proprietários rurais tenham um local para comprar mudas, também dentro do nosso território, né? Então, é uma boa prática aí que a gente tem, que vem nos ajudando a enfrentar esse desafio.
Existe também um grupo em Cunha de caçadores autorizados, né, licenciados, o Cunha Hunter, liderados pelo Kel. É um companheiro que vem fazendo o controle de javalis, que é uma espécie exótica invasora, que vem destruindo grande parte da nossa biodiversidade no Brasil, uma ameaça muito forte. Os javalis estão já em toda a Mantiqueira. Por hora, a Dutra está segurando eles de não invadirem o nosso território, né, não passarem aqui para a Serra do Mar. Então, o Kel, ele atua no combate dos javalis, ele tem uma equipe de cães e uma equipe de caçadores, todos cadastrados, cada animal abatido é retirado sangue, é mandado para a vigilância sanitária para entender, né, o risco que esses animais são para nós, e ele também trabalha junto com o ICMBio fazendo controle ali no Itatiaia. Então, ele também, né, vem ajudando a gente a proteger. Então, a atuação do Kel para lá da Dutra está fazendo que, né, a gente faça com que essa praga, esse invasor, demore para chegar. E o dia que espero que não chegue, mas o dia que esse javali chegar no nosso território, o nosso desafio aumenta muito. Então, uma boa prática aí de conservação é o Kel, né, o Cunha Hunter, que vem protegendo o território para a gente. Uma boa prática também é da Amprasp, Associação dos Moradores do Bairro da Paraibuna, do sítio, que o ano passado estruturaram a Brigada Sem Fogo por meio de um projeto financiado pelo Fundo Casa. Essa é a primeira brigada comunitária de Cunha. Foram formados 11 brigadistas que estão equipados e prontos para atuar em momento de combate. Então, no momento de fogo, ali na zona de amortecimento, que é onde está localizada a Estrada do Paraibuna, essa brigada está capacitada, vai ser a primeira a atuar até a chegada da Defesa Civil. A Defesa Civil chegando, os bombeiros chegando, essa brigada fica a dispor do corpo, né, de bombeiros e da Defesa Civil, e se aquele tamanho da equipe não der conta, essa brigada pode atuar junto, porque está capacitada tanto em primeiros socorros quanto em combate, assim como educação ambiental também. Então, essa é uma boa prática, é um orgulho a gente ter essa brigada comunitária em Cunha, e espero que a gente, a partir dessa, a gente tenha, se inspire e crie mais brigadas aí, em regiões que o Danilo preparou um mapa para a gente, onde estão as maiores incidências de fogo em Cunha, e a ideia é que a gente tenha mais brigadas para que a gente reduza essa ameaça, esse vetor de pressão negativa na nossa biodiversidade. A gente também tem em Cunha 2 grupos de agricultores agroecológicos, a Biocunha e a PAC. A Biocunha faz feira toda quinta-feira na Praça da Matriz, a PAC faz feira todo sábado na Praça do Rosário, onde esses grupos se organizam para desenvolver projetos, para desenvolver uma agricultura mais sustentável, para se representar com cidadãos. Boa noite. Boa noite, Nico. O meu tio tá falando que já ficou com você. Oi? O meu tio falou aqui que ele já ficou com você, que ele já namorou você. É verdade isso? Não, Nico, eu vou só desativar o seu som aqui para a gente poder se concentrar. Ela é rodada. É de juventude. Tá, vamos continuando aqui. Então, a gente também enaltece, né, e valoriza esses 2 grupos dentro de Cunha, que vem aí promovendo alimentos saudáveis, fornecendo para a alimentação escolar, garantindo uma alimentação de qualidade para os nossos estudantes. 2 restaurantes que promovem, né, a gastronomia local, gastronomia da biodiversidade, o turismo sustentável, o restaurante Drão, que mantém seu cardápio o ano todo frutos da Mata Atlântica. Você sempre vai lá, tem um suco de uvaia, um suco de jabuticaba, geleias diferentes. O Celeiro do Pinhão, que mantém o ano todo o pinhão no seu cardápio, enaltece essa semente, que vem de uma árvore ameaçada, né? Então, a gente enaltece também essas 2 iniciativas, esses 2 empreendimentos, e a gente gostaria que em todos os restaurantes de Cunha a gente tivesse a Mata Atlântica no cardápio, porque enquanto tiver restaurantes e pessoas comprando a Mata Atlântica, tem pessoas plantando Mata Atlântica, plantando árvores para poder fornecer. Então, quanto mais empreendimentos a gente tiver assim, mais a gente também conserva a nossa biodiversidade, né? Então, por isso que a gente fez questão de trazer alguns exemplos. E agora eu gostaria de ouvir de vocês, né, a gente trouxe aqui boas práticas que não são uma prática, né, eles reúnem várias ações que favorecem a conservação e a restauração do território.
Então, a gente gostaria de ver com vocês aqui, verificar se existe alguma boa prática no nosso território que a gente desconhece, que a gente não trouxe aqui, e que vocês julgam que é bem importante alistar no diagnóstico do Plano Municipal da Mata Atlântica e Cerrado de Cunha, né? Tem alguma coisa que a gente não citou? Quem quiser falar, pode erguer a mão. O que eu queria só falar, que não foi colocado aí, é sobre a produção própria de nativas, de mudas nativas. Eu tenho feito isso no meu próprio território, então eu vou colhendo as minhas sementes e estou produzindo e tal, mas eu estou solta, eu não sei exatamente se eu devo continuar, se está correto o que eu estou fazendo, se vale a pena plantar de novo mudas que foram geradas pelas mães que estão no mesmo território, isso é uma coisa que eu não sei entender. Vanice, o que você faz é uma boa prática, né? A gente reproduzir mudas, um dos maiores desafios da restauração é a gente garantir o que a gente chama de propágulos, mudas, com a genética daqui, né? Cunha é uma cidade que tem geada, que tem seca, né? Não é todo mundo que sobrevive em Cunha. Quem mexe com gado sabe, né? O gado que sobe a serra, né, não dá tanto leite, porque ele está acostumado com o clima lá de baixo, lá do vale, e quando ele sobe, ele dá menos leite. Isso acontece também com a biodiversidade, então, o quanto a gente puder coletar sementes de cunha e reproduzir em cunha, maior vai ser a efetividade dos nossos plantios, né? Mas a sua preocupação é o que a gente chama de endogamia, é a gente pegar a semente de uma mãe, né, de uma matriz, de uma árvore, e aí a gente plantar ali, e aí quando ela crescer, ela vai cruzar, né, ela vai com a mãe dela. E assim, isso não é o recomendado, tá? Não é assim, se a gente for lá na literatura e falar como que a gente deveria fazer um plantio, é sempre o mais miscigenado possível, é a gente não tentar cruzar filho com filho, primo com primo, é a gente trazer, né, propágulos, mudas, sementes de outros bairros, né, que a gente coloca aí uma média de 200 metros ou de 2 quilômetros, dependendo da espécie. Cada espécie a gente vai pôr uma medida de distância. Então, se você tem aqui, sei lá, uma aroeira, a gente vai falar, pega a semente de uma aroeira que está a 3 quilômetros de você para você pôr aqui, que é 3 quilômetros é a distância que uma abelha percorre, né? Ou a gente estabelecer um programa de troca. Isso que eu ia falar, né? Eu acho que a gente precisa criar uma rede de viveristas, mini viveristas, Pois é. E a gente marcar encontros, né? Para trocar. Para trocar essas mudas. Né? E aproveitar a feira de troca de sementes que a Serra Cima promove, né? Anualmente, na Praça do Rosário também, para marcar esse encontro para fazer essas trocas. A gente tenta fazer nossa feira ali em setembro, porque em outubro já começa a chover, que é a época que essas plantas têm que ir para o chão. Então, a ideia é que agora que as plantas começam a semear, a gente vai todo mundo em casa fazendo nossas mudinhas. Em setembro, outubro, a gente vai lá na praça, a gente troca essas mudas para a gente fazer essa miscigenação genética, e aí em outubro, dezembro, a gente está colocando elas no chão. Tá bom. Mas se você plantar uma filha perto de uma mãe, também não é um pecado, sabe? Não é nada assim que, ai, meu Deus, estou fazendo erosão genética, não é nada. Não, por exemplo, eu tenho Mararibá e eu já produzi umas 300 mudas. Dessas 300, umas 150 estão no chão. É tudo irmão. E aí eu fico, será que vale a pena? Será que eu estou perdendo esse trabalho? Não tá, assim, o que você pode estar fazendo é uma seleção genética, né? A natureza faz isso, né? A árvore, ela geralmente joga suas sementes ali perto dela, né? Não é um pecado, por isso que eu estou te falando, não é um pecado tão grande, né? Não é algo que você vai poder, não precisa tirar seu sono por isso, assim. Mas claro que, assim, se a gente for lá na literatura, ver o que for recomendado, essa não seria a melhor prática, né? Mas só o fato de você estar reproduzindo e plantando, parabéns, assim, enaltecida, vamos colocar lá, pequenos viveristas presentes. Isso, a prática de pequenos viveristas tem que aumentar, né, para a gente fazer essa troca e tudo mais. Exatamente. Beleza. Parabéns pela palestra. Mais alguém, gente? Fala, Regina.
Agora foi. Boa noite para todos aí. Boa noite. Jéssica, parabenizar, porque você sempre tem boas iniciativas. Eu gosto muito, sabe? Eu até não tive tempo de entrar na hora, mas consegui. Eu vi em São Paulo uma coisa muito interessante e me veio a curiosidade agora. Lá eles planejam ruas, né, bairros, arborizam, né? É uma prática. Eu morei muitos anos lá e depois São José dos Campos, eu acho lindíssima. No entanto, eu vi que um ambientalista, talvez ligado à prefeitura, nessas duas cidades, eles levaram mudas de árvores para fim de embelezar, de fazer o papel, né, da árvore. Mas depois de décadas, essas árvores eram inapropriadas, porque tinham talvez uma raiz muito pouco profunda, digamos assim. E a gente teve muito problema em São Paulo, né? Árvore caindo, desastres verdadeiros, né? Isso não seria um objeto de estudos se Cunha pretende fazer isso no seu centro, um centro que está se expandindo também, né? Cunha está aumentando um pouco. Não existe um estudo assim para a gente saber que árvore, por exemplo, trazer para essas arborizações, para essa arborização. Sim. Lorena é uma cidade que não tem muita árvore, né? Eu moro aqui. E eu acho que fica tão pobre, né? Fica pobre, fica calor, né? Fica calor. Sim, além de tudo, tem um efeito prático, né? E ainda aumenta a velocidade dos ventos, né? Porque fica sem barreiras, então quando dá aquela ventania, os desastres também são maiores, né? Querendo ou não, uma árvore ali, por mais que ela derrube um galho ou outra, ou vez ou outra uma caia, elas também atuam como barreira de vento dentro dos municípios, né? Esse plano, ele não tem como foco atuar na arborização urbana, né? Ele é um plano mais macro, mais de conservação e restauração da biodiversidade como um todo, mas sim, Cunha precisa elaborar seu plano de arborização urbana, e no Brasil, hoje, a gente já tem um plano nacional de arborização urbana, e a gente já tem muitos guias para arborização urbana, que tem lá a lista de espécies, né? Qual a espécie mais adequada para cada contexto, né? Se é uma praça, a gente pode pôr uma grandona. Se é uma calçada que tem ali 40 centímetros de canteiro, a gente vai pôr uma mais magrinha. Se tem fio em cima, a gente vai pôr uma mais baixinha. Não é recomendado árvores de frutos gordos, assim, né? Para não machucar ninguém. Cai num carro, e também por causa da dengue, né? Elas vão apodrecendo ali, vai acumulando vetores de doença também. Então, sim, a gente já tem diversos guias, né? E legal. A gente tem a sorte de morar numa cidade histórica, mas ao mesmo tempo não é uma cidade que foi planejada, né? Ela foi acontecendo, ela foi se ordenando organicamente. Sozinha, coitada, solitariamente. Né? Então fica mais difícil a gente arrumar, né? Vamos dizer assim, algo que já está feito, mas para a expansão urbana, né? Para os novos lotes, o ideal é que a gente já planeje esses espaços, né? Como que serão as calçadas, onde que ficarão as árvores, até estabelecer regras do tipo, toda casa tem que ter uma árvore, né? A gente pode ir pensando em como que a gente vai cuidar dessa expansão urbana para que não se torne ilhas de calor. Mas a gente já tem muito material no Brasil para nos pautar e nos orientar, tá? E reflexamente, no caso de Cunha, você traria diversidade por via, né? Por via reflexa, não é? Você traria para a cidade uma diversidade maior, né? Estendendo e trazendo essa beleza que a árvore dá, né? Quando a cidade tem esse planejamento. E a regulação climática, né? Hoje, quem mora na roça, em Cunha, e vai para a cidade, a gente já percebe uma diferença. Tem dia que a diferença chega a 6 graus, né? Sim. 2 graus é o normal, mas eu já peguei diferença de 6 graus entre a zona rural e a zona urbana. Então, a importância dessas árvores também para nos ajudar nessa regulação e a gente não ter uma ilha de calor, né? Perfeito, porque em Cunha eu percebo que eu trabalho aí já há mais de uma década e eu acho que essa coisa do tempo gostoso, úmido, não está como era, né? Houve, né, uma coisa, uma pequena modificação. É isso, legal. Obrigada, Regina. Eu imagino. Vitória está de mão levantada.
Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, Jéssica, muito obrigada, viu, pelas informações que você passou aí para a gente, pela resiliência também. Eu sou nova em Cunha, estava morando em Paraty, morei em Paraty por um tempinho, inclusive eu trabalhei lá na Serra da Bocaina, né, no ICMBio. E me interessa muito sobre essa troca de sementes aqui na cidade. Eu vi que vocês fazem já tem um tempinho já, lá no site do Serra Acima, mas desse ano eu ainda não tinha encontrado. Foi bom que vocês me disseram, mais ou menos a época ali, porque eu estou vindo aqui para morar num sítio, e aí então para mim vai ser importante conhecê-los também, mas fazer essa troca de semente, para saber também o que fica bem aqui no solo também em Cunha, porque já tem uma diferença, né, do solo daqui também para Paraty. Enfim, estou me ambientando, também é um prazer conhecer todos vocês aqui. E aí também, quando vocês tiverem uma data fixa, não sei se vocês avisam lá no Instagram, eu tenho vocês no WhatsApp. A gente tem, a Giovana já está dando joinha aí, a nossa feira de trocas, ela é uma organização participativa. Então, assim, ela acontece quando a gente tem mãos voluntárias para fazer acontecer. Uma festa linda, que mais ou menos 40 voluntários trabalham no dia, porque já teve feira da gente receber 600 pessoas na praça. E a gente anuncia nas nossas redes sociais, então quem não segue a Serra Acima no Instagram, no Facebook, é só colocar lá. E a gente também tem um grupo no WhatsApp que ninguém fala, só a Serra Acima lá e os técnicos, né, que podem postar, que chama Amigos da Serra Acima. E lá também a gente mantém todo mundo atualizado, mas ele é geralmente um espelho do nosso Instagram. Então, quem quiser entrar no Instagram, no WhatsApp, no grupo do Amigos, é só mandar um oi no nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp está no nosso site, está no nosso Instagram também. E a gente adiciona nesse grupo que é fechado, né? Só a Serra Acima que posta, para não dar essas bagunças que acontecem. E fico feliz, Vitória, que você tem esse interesse, né? A nossa feira geralmente acontece uma vez por ano, às vezes não é tão fixo assim, porque a gente também depende de financiamento, depende de voluntários. Mas a gente também estimula que as pessoas se encontrem para isso, né? Todo sábado os agricultores da APAC estão na feira da Praça do Rosário, eles são formados e pensados na feira de trocas, eles sempre estão ali para orientar, eles sabem mais do que a gente sobre a realidade de Cunha. Na feira de quinta também tem os agricultores da Biocunha que são mais do que formados também nesse assunto, que nos ajudam. Então, sempre vá nessas feiras, também quando você quiser ir lá no escritório, só marcar uma horinha que algum técnico separa para te receber, a gente te conhecer melhor, vai ser um prazer te conhecer e te receber, viu? Bem-vinda em Cunha. Obrigada, Jéssica. Eu consegui já conhecer algumas pessoas, conheci o Danilo, conheci a sua xará também. Ah, pessoas incríveis. Eu fui numa oficina de biofertilizante com o Vinícius da Ciranda e foi bem legal. Isso. Eu já consegui conhecer um pessoal. E são essas oportunidades que a Serra Acima cria, né, de oficinas de educação ambiental, feiras, oficinas online, que a gente vai, né, esclarecendo a população sobre dúvidas assim, né, como a Vanice trouxe, a Regina trouxe, né. Então, aproveitem esses momentos que, às vezes, a gente está ali falando de biofertilizante, mas aí a gente puxa aqui para uma semente, puxa para uma história, a gente vai ajudando todo mundo que quer fazer o bem como a gente, né? Com certeza, gente. Obrigada, um prazer conhecê-los. Mais alguém, gente? Acho que ninguém. Jéssica, Adriana. Diga, querida. Só para resgatar essa conversa que a gente teve, conversei com a Jéssica Andrade, você falou aí agora também da questão do atropelamento de fauna, né? A gente até conversou de talvez fazer uma campanha, né, para que as pessoas registrem esses atropelamentos por aquele aplicativo que também é público, né, do Urubu. Para a gente até ter dados, né, para poder cobrar as autoridades para que se faça alguma coisa, né, eu acho que seria um bom começo. Essa semana tinha um mico daqueles que é aquela espécie endêmica daqui, que é o rabo listrado grande, né, atropelado aqui na nossa estrada. Gente, eu não consigo entender, a estrada está toda esburacada, você só consegue andar 10 km por hora e o pessoal ainda consegue atropelar um animal silvestre, eu não consigo
Eu não sei de onde é que conseguem, né? Mas, enfim, a gente poderia tentar aí fazer alguma coisa, alguma campanha de monitoramento, se não for via Urubu, que seja de alguma outra forma para a gente conseguir dados, né? Para a gente começar a tentar fazer alguma coisa. Todo apoio, Adriana. A Andrade já até levantou a mão, porque ela está sendo a líder aí dessa bandeira, dessa luta dentro da Serra Acima. Ela está muito chateada com essa história. Quer falar, Andrade? Eu sou técnica da Serra Acima, eu trabalho no programa de restauração florestal. E eu tenho conversado mesmo, falei com a Adriana, falei com várias pessoas. E essa questão do atropelamento tem sido uma coisa que tem, assim, me tocado profundamente, porque eu moro quase que na divisa, né? Eu moro aqui no bairro do Taboão, e eu pego 20 quilômetros de estrada todos os dias. E eu vejo muito animal atropelado todos os dias, né? Então, assim, saruê, né? Tinha um perto de você, Edri, esses dias, antes de descer ali para a sua estrada, na rodovia. Eu não consegui identificar o que era, mas parecia um guaxinim. Então, a gente está vendo muita coisa, e eu percebi que não tem mais esse sistema urubu, né? A gente já tinha até visto isso, né, Gê, no ano passado, e realmente não está funcionando mais. Eu tentei entrar em Poxa contato com vida. eles, tentei entrar em contato por e-mail, parece que era um projeto que acabou, e até eu conversei com a Silvana, que é uma das diretoras da Serra Acima hoje, e a gente pensou em criar um grupo de WhatsApp aqui em Cunha, para a gente poder colocar esses registros, né? Fotografia. Tem um programinha, um aplicativo que chama Timestamp, que você consegue tirar foto que aparece a coordenada. Então, acho que a gente podia criar esse grupo, talvez até aqui pelo plano, fazer um GT para isso, no Conselho de Meio Ambiente, que a gente faz parte também, para a gente ter essas pessoas interessadas para fazer esses registros com a coordenada geográfica. Eu sei que é muito difícil parar nessa rodovia, porque não tem acostamento, eu mesmo nunca consegui parar para tirar foto, mas às vezes tem gente que está de moto, que acha que pode ser mais fácil, caminha pelas estradas, né? Então, acho que a gente precisa fazer alguma coisa assim, porque daqui a alguns quilômetros à frente tem passagem de fauna, porque nessa estrada aqui não tem. E é zona de amortecimento de 2 unidades de conservação. Então, acho que a gente precisa realmente parar para pensar nisso e se juntar para fazer alguma coisa. Eu estou muito... Estrada turística também, né? Então, Uma coisa, se quem quiser se juntar comigo, eu estou aqui. Juntando a questão do turismo, que aumenta muito os carros circulando por aqui pela primeira vez e tudo mais, e não conhece a estrada, e corre mais do que devia, porque não sabe o que vai ter ali na frente. Eu fiquei aqui pensando, é um recurso comum usado por aí, mas que talvez algum programa pudesse subsidiar, que seria fazer placas e colocar nas estradas. Atenção à nossa eu fauna, acho cuidado com isso, que cuidado para começar, a com gente pessoal em podia... ambiente tal, para poder conscientizar quem está passando também. Eu acho que tem que... Pois é, Vanice, cobrar do DR, né? Eu acho que é obrigação deles colocarem. Talvez a gente já começar de um abaixo-assinado, cobrando essas placas, seria uma boa, viu, gente? Mas isso na estrada oficial, eu estou falando nas vicinais, nas de terra. A nossa estrada Cunha-Paraty é uma estrada de apelo paisagístico, né, pelo DR, e eles não permitem o plaqueamento, mas, assim, é uma função deles também plaquear, né, essas coisas, né, do reduz a velocidade, você numa estrada paisagística, aproveite a vista, reduz a velocidade, animais na pista, né, então eu acho que sim, Adriana, cabe. Eu tenho certeza que a Andrade está com isso muito incomodando ela, então, Andrade, você pode colocar lá no Amigos da Serra Acima e até mesmo pedir o apoio da comunicação de pessoas interessadas nesse tema, e aí vocês podem criar um GT, um grupo de WhatsApp para começar, para poder refletir sobre esse tema, né? E a gente, com isso, com essas pessoas organizadas, tentar procurar financiadores para contribuir com essa iniciativa, né? E aí a gente aqui, como gestor de projeto, a gente sabe que o mais caro de um projeto é sempre recursos humanos, né, pagar os salários, então se a gente já tem pessoas voluntárias e tocadas para atuar nisso, 70% do caminho já percorrido, né? Aí, ó, Vitória já está conectada, já está trazendo soluções aí. Vitória, você já está no nosso grupo de WhatsApp. Seja bem-vinda aí ao time. Então, Andrade, você faz isso para a gente? Chama?
Passo. Eu tô também, já peguei uns contatos de um pessoal do DR e eu tô seguindo com essas pesquisas. Então, a gente cria esse grupo e conversa por lá. Tá bom. Obrigada. Beleza. Pessoal, eu vou só continuar aqui, porque a gente precisa ir encerrando, a gente teve algumas atrapalhações aí, mas nada que não perca nosso otimismo e nossa animação, mas a gente também precisa ir encerrando, né? Então, eu queria só compartilhar aqui com você. Dulce, eu já passo para você, tá? Só um pouquinho. Eu só queria passar para vocês o que a gente vai fazer daqui em diante, né? Então, aqui vocês já trouxeram algumas coisas, já trouxeram algumas iniciativas também, né, que a gente precisa constar no plano, então a gente vai incluir tudo isso no nosso documento. A gente ainda vai apresentar para o território uma ferramenta para monitorar essa implementação do plano em Cunha, e disponibilizar uma consulta pública virtual. Ao finalizar esse documento, ele vai ser publicado, né, para todo mundo poder criticar e avaliar ele, né, para fazer esse encaminhamento final. E com essa revisão do documento, né, com base nas sugestões da consulta pública, a gente faz a apresentação para o Conselho de Meio Ambiente para fazer a aprovação, e a gente depois disponibiliza, então, a versão final, que a gente sabe que um plano ele nunca finaliza, mas, enfim, né, uma hora a gente tem que parar de escrever e, né, e contar essas ações só para a próxima revisão. E aí a gente publica esse material finalizado no site da Serra Acima, no site da Prefeitura, e faz a apresentação para a Câmara de Vereadores, para a nossa Casa Legislativa fazer a apreciação desse documento, e tomara que ele vire uma lei municipal, para que a gente possa contar com esse instrumento independente da troca de gestão, né? Então, esse é o momento do tchau, onde a gente abre o microfone de novo para quem quiser fazer um convite, falar percepções, né, e fazer uma foto final aqui do nosso encontro. Aí, abrir para a Dulce, que quer falar. Dulce, eu só queria fazer um convite para todo mundo, antes de passar para a Dulce. A gente está aqui na elaboração do plano. Quarta-feira que vem, o Danilo conta aqui para a gente todas as dicas de como restaurar as montanhas, que ele vem desenvolvendo aí com os meninos, então estão todos convidados, daqui a pouco já está nas nossas redes sociais essa divulgação. E também no sábado, dia 18, tem Festa do Pinhão lá no parque, onde a gente reúne a criançada para brincar, a gente come pinhão até dizer chega. Então, todo mundo convidado também para passar o dia lá no parque, brincando com a natureza e com a criançada e celebrando a nossa safra aí, da nossa semente maravilhosa. Dulce? Não, só queria recomendar para a Jéssica, a outra, que se inteirasse do programa de placas de sinalização na estrada, que a Associação Comercial de Cunha já está avançada, então eles já falaram com o DR, com a prefeitura, tal. Obviamente são placas para indicação turística, né? Mas eles estão querendo padronizar, em vez de ficar aquele paliteiro horroroso, né, ao longo da estrada. E então eu acho que entre as placas devia ter essas aí recomendando que, enfim, dirija devagar, como é que é, cruzamento de fauna, etc. Eu acho importante que você fale com a associação comercial, talvez se incorpore, porque eles já estão bem avançados. É uma galera muito legal, né, Dulce? Uma galera muito legal, muito preocupada também com a natureza, né? Então, vamos pensar nisso sim. Acho que o Contour também é um espaço para a gente articular isso. Aline, quer falar, Aline? Oi, quero. Primeiro, agradecer e parabenizar você, Jéssica, porque não sei de onde surgem essas pessoas, mas enfim, conduziu muito bem, como sempre. Agradecer em nome da prefeitura, né? O Chicão não pôde estar aqui hoje, mas está eu, o Daniel. Marcos Vinícius também participou grande parte não sei se ele está ainda, mas estava participando também. Agradecer a presença de todo mundo, dizer que a prefeitura está aberta, né, para um diálogo, quem quiser. Eu estou sempre lá, ou no Obras, ou ali na Agricultura, Daniel também, Chicão também. E agradecer mais uma vez e falar que a gente está abertos aí as conversas, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Aline. Obrigada, prefeitura, equipe.
equipe Marimar, meninas que estavam aí no apoio para tentar organizar essa bagunça, mas a gente se manteve firme aqui. Então, gente, se quem tiver de câmera aí, quiser abrir para a gente só tirar um print final aqui da tela, para a gente registrar a presença de todo mundo que participou, a gente vai registrar todos esses documentos no nosso plano, né, todas essas evidências de que todo mundo, de quem participou e ficou sabendo desse plano. O nosso presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente está aí, senhor Marco Nord, obrigada, Marco, pela presença também. São instâncias aí do nosso município que muito nos ajudam. Então, gente, obrigada. Quarta-feira que vem, nosso encontro aí para falar de técnicas de restauração, tá bom?